Olá, então hoje vamos começar a falar aí dos principais autores, né, principalmente do lazer e da recreação. A gente fala ao contrário aí do tema, né, da disciplina, que é recreação e lazer, não porque o lazer vem primeiro ou a recreação vem primeiro, não é isso. É que na verdade a gente começa a entender os estudos da possibilidade, né, da recreação e do lazer com os autores clássicos, eles na verdade estudavam muito mais o lazer do que a recreação. E por que isso, né? Vamos lá. Na verdade, os estudos sobre o lazer eles serviram como base, né, de referência para todos os estudiosos aí, pesquisadores até hoje, que já começam a inserir a recreação, né, a atividade, a ação da lúdica dentro do lazer. Mas quando a gente for aí falando sobre esses autores, vai dar para a gente entender um pouquinho melhor por que a gente começa falando do lazer e não da recreação, tudo bem? E o primeiro que a gente vai falar é sobre Johann Huizinga. Huizinga, né, é um autor aí super clássico, uma das principais obras voltadas aí para o lazer. Ele é autor do livro Homo Ludens, né? O jogo como elemento da cultura. Huizinga, ele fez, né, essa publicação, esse estudo, onde ele, entre aspas, cria um novo tipo de homem, né? Uma nova espécie de homem, porque somos Homo sapiens. E ele cria e nos mostra o Homo Ludens, né, que é o homem usando o jogo aí como elemento de sua cultura, do seu desenvolvimento. E em uma das partes do livro ele fala que o homem só é homem porque joga, né? E o jogar nesse caso, ele não está relacionado diretamente ao jogo institucionalizado como conhecemos. Nas aulas anteriores a gente já discutiu um pouquinho aí sobre a diferença do jogar e o brincar e a gente entendeu, né, segundo um outro autor que a gente fala bastante dele, estuda bastante, que é Froebel. Froebel ele fala que o jogo e a brincadeira são manifestações culturais, né? E, portanto, não existe diferença entre eles. Mas tem alguns autores que determinam aí diferença entre o jogar e o brincar. Mas vamos lá. Huizinga, né, para ele, o jogo é considerado uma realidade originária, primitiva, que está fortemente marcada no ser humano. Ou seja, o jogo se faz presente na vida do ser humano desde que o homem é homem. Então, desde o seu surgimento, né, desde os tempos mais remotos, aí ele diz até que o nascimento da cultura se dá a partir do jogo, que vai materializando as formas, né, que as pessoas usam no seu dia a dia, quer seja em rituais, em competições, na linguagem, na guerra, no trabalho, no lazer. Então, tudo isso está diretamente ligado a uma manifestação cultural presente, né, nas diferentes dimensões da vida. Então, o Huizinga ele vai muito a fundo, né, e fala que o jogo é o lugar da manifestação do lúdico. Então, jogar nem sempre é lúdico, mas lá é o lugar para o lúdico aparecer. Por que eu digo que jogar nem sempre é lúdico? Se a gente está disputando um campeonato com regras institucionalizadas, com interesses financeiro-econômicos escondidos atrás disso, o jogo não é lúdico, né? Ele é um jogo competitivo. Agora, a manifestação do lúdico, e quando ele fala aqui em jogo, isso a gente vai ver em Huizinga, aqui está citado como 1999, mas também vem do Homo Ludens, então que é bem antigo, né? Olha lá, o Homo Ludens, ele
foi publicado em 1939. No Brasil chegou em 1980, né? E depois tiveram outras edições. Mas o que acontece é assim: tudo que é manifestação lúdica está relacionado ao prazer, à alegria, ao divertimento. Então, essas dimensões elas aparecem como propostas conceituais do lazer, né? Ninguém busca alguma coisa que não seja divertida, que não seja alegre ou que não traga prazer no lazer, né? A gente vai em busca de atividades de lazer que nos trazem benefícios. Então, a gente pode entender, né, que o conceito de jogo, que ele é uma atividade livre, né? Ela não necessariamente séria, né? E não tem interesse. Então, o ganhar, o perder, o lucro, não deve estar, o jogo deve estar livre desse tipo de interesse. O que importa, na verdade, é estar lá, jogar, participar, se divertir, brincar, né? E isso é uma coisa que está fora dessa lógica do cotidiano, porque a gente vai trabalhar porque quer receber, a gente vai jogar porque quer ganhar, a gente aposta porque quer ter algum tipo de lucro, né? E isso não é a ideia do lazer. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente absorve essa dimensão lúdica no jogo. E o jogador entende essa dimensão lúdica. Isso é o mais importante. Então, Huizinga, né, ele fala que o lúdico não pode ser confundido com o lazer. Mesmo a partir do jogo, da brincadeira, mesmo estando presente no lazer, eles são dimensões conceituais distintas, sendo múltiplas as possibilidades de ocorrência do lúdico, extrapolando as fronteiras do jogo e não ocorrendo exclusivamente no lazer. O jogar, o brincar, o festejar possuem dimensões culturais, que precisa ser aprendida e ensinada, né, a sua vivência e fruição. Então, olha lá, eu tenho a ideia do lúdico. O lúdico são coisas que podem me dar prazer, que vão me dar alegria, que vão me dar satisfação. É claro que ele está presente no lazer, sem dúvida. Só que ele não pode ser confundido ou achar que lúdico é sinônimo de lazer, porque eu posso usar de artimanhas, de artifícios lúdicos, para, por exemplo, dar uma aula e fixar conteúdos. E quando eu estou numa aula, eu estou num momento de obrigação, né, que não coincide aí com o lazer. Eu não estou no meu momento de tempo livre, de tempo disponível para o lazer. E sim, eu estou usando uma ferramenta lúdica, né, uma estratégia lúdica para ensinar. Então a gente precisa conseguir entender essa divisão, entender essa separação quando a gente fala aí do lúdico, tudo bem? Aí depois a gente vai para Geoffrey Dumas-Edier. Dumas-Edier também é um outro cara aí, um autor super clássico, muito usado, né, na recreação até hoje. Eu particularmente gosto muito dos trabalhos do Dumas-Edier, gosto também de Huizinga, mas tem muitos outros autores aí, né, como já disse, Froebel, que são outros autores que têm linhas que às vezes podem parecer um pouco contraditórias, conceitos que são diferentes, mas no entanto eles se completam. E quando a gente consegue entender essa diferenciação conceitual e perceber nessa diferenciação conceitual o, a integração e a complementação disso, isso é muito legal, ok?